Gente, vamos falar de um assunto agora super sério, não que os outros não sejam, mas quando a gente fala de doença, a gente sabe que muita gente passa por muitas das situações que a gente fala aqui, e a gente vai falar de uma hoje que é uma doença que eu fiquei sabendo que é mais comum do que se imagina, e só quem tem sabe, que é enxaqueca. Dizem que a dor de cabeça é inacreditável e chega a imobilizar muita gente que fica sem saber direito o que fazer, né? Que se não dá para suportar depois que a enxaqueca chega, que tal a gente aprender como evitar que ela chegue? E você sabia que alguns alimentos podem desencadear essa dor de cabeça? Pois é, para falar sobre isso e sobre a enxaqueca, eu recebo agora a doutora Débora Martins, que é neurologista. Doutora Débora, bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada, Tata. Tudo bom? Tudo bom. Antes da gente começar, deixa eu falar aqui. Se você tem alguma dúvida ou alguma questão, não fique com vergonha. Manda aqui para o 98405-2073, que a gente vai ter 2 blocos para responder, mas tem que mandar, tá? Doutora, o que é, na verdade, a enxaqueca? Quem tem sabe, mas quem não tem não imagina. Na verdade, muitas pessoas têm e não sabem que tem. Que tem? Né? Porque é um diagnóstico para nós médicos que não tem muito segredo, né? Principalmente para nós especialistas. Mas a gente ainda vê muito colega batendo cabeça, e principalmente no pronto-socorro, com pacientes que têm e está sem o diagnóstico, né? Mas então a enxaqueca é uma dor de cabeça, é uma das doenças mais comuns que existem, é uma doença genética, ou seja, 80% dos pacientes que têm enxaqueca têm algum parente de primeiro grau que também tem. De primeiro. Ou pai, ou mãe, ou irmã, irmão, avó, né? Muito mais comum em mulheres por uma questão hormonal, né? E é uma doença extremamente incapacitante, né? Então, a enxaqueca das dores de cabeça é uma das mais comuns. Ela divide lugar com a cefaleia do tipo tensional. Meu Deus. Mas são duas dores de cabeça completamente diferentes. Né? Não tem E por que a enxaqueca desnorteia tanto? Porque eu até comentei, tinha uma amiga que uma vez, quando ela tinha, ela não conseguia ficar de pé, ela não conseguia abrir o olho, ela tinha que ficar num quarto escuro, deitada, porque ela falou que era uma coisa que desnorteava, tirava ela do eixo. Exatamente. Uma das características da dor de cabeça do tipo enxaqueca é a dor ser extremamente forte. Faz parte do critério diagnóstico ela ser uma dor de moderada a forte intensidade. Então, faz parte do quadro o paciente não conseguir manter as suas atividades. Então, se você está, por exemplo, fazendo aqui o programa e começa com uma crise de enxaqueca, naturalmente você não consegue levar o programa até o final. Você pede para parar porque é uma dor realmente incapacitante. E é uma dor que vem do nada ou ela vem numa crescente? Habitualmente ela vem numa crescente. Tá. Ela tem geralmente o paciente acorda, né? O paciente já percebe que o enxaquecoso ele já sabe quando ele vai ter. Tá. Ele já muda o humor, começa a bocejar, coçar os olhos, uma vontade de comer doce muito grande, né? Então ele já muda o comportamento, ele já fala, acho que eu vou ter crise de enxaqueca. A dor geralmente ela vem moderada, mas ela se o paciente não entrar com a medicação, né, se ele não reconhece que é uma crise de enxaqueca, ela aumenta de intensidade e aí vem o vômito, a intolerância à luz, o paciente tem que sair mesmo do ambiente que ele está para ficar de repouso. E o que desencadeia essas crises? Para cada pessoa é diferente ou tem aqueles fatores que é meio padrão assim? Para cada pessoa é diferente, é muito individualizado, né? Mas, por exemplo, mulheres, o período hormonal desencadeia muito. Então, próximo ao período menstrual, nos primeiros trimestres da gestação, da gravidez, pode piorar bastante, né? Mas existe também um padrãozinho. Então, o paciente que não dorme bem, né? O paciente que tem enxaqueca, que passou a noite estudando para concurso público, pode esperar que ele vai ter dor, vai ter crise. Entendi. Alimentação ruim, né? O jejum prolongado. Muitos pacientes não sabem, têm crises repetidas porque fazem um jejum prolongado. Não se alimentam bem, então ficam 12 horas sem se alimentar. É muito comum, o paciente vai dormir, acorda de manhã, não tem o costume de tomar um café da manhã, vai trabalhar e só vai se alimentar meio-dia. Então, ele ficou a noite inteira e parte da manhã em jejum. Então, se ele tem enxaqueca, grandes chances dele desenvolver a crise à tarde. Entendi. E exposição à luz, principalmente as telas de hoje em dia, né? O tablet, celulares, smartphones, essa luz azul, ela facilita, predispõe à crise. Mas
Como eu falei, a enxaqueca é uma doença genética, então tem pacientes que têm mais predisposição a alguns fatores do que outros, né? E tem um motivo? Por que a pessoa é presenteada com uma enxaqueca? Podemos dizer assim, que Deus quis, né? Ah, entendi. Então, na hora que a pessoa ainda estava se formando lá no útero da mãe, ainda não era nenhum embrião, na hora de formar o seu DNA, ela nasceu com o gene ativado. Então, foi presenteado. E 20% da população que não tem o familiar de primeiro grau foi presenteada mais ainda, né? Porque ela nasceu só com o gene, só por nascer. Só porque Deus quis. Deus quis, olha só. Para você que está em casa, tem alguma dúvida aí, não fica com vergonha, 98405-2073. Já temos aqui, vou aproveitar e fazer uma rapidinha. Tem enxaqueca visual. Existe? Tem enxaqueca há 20 anos. O que é uma enxaqueca visual? É que, na verdade, a enxaqueca, ela tem a enxaqueca com aura e a enxaqueca sem aura. A aura, ela pode ser visual, que é a mais comum, sensitiva, né, que o paciente às vezes sente a mão formigando, ou motora, que perde a força do braço, dificuldade na fala. A aura, ela é uma manifestação, na grande maioria das vezes, que antecede a crise de dor de cabeça. Então, ela pode durar ali de 5 minutos até 1 hora. E, geralmente, ela antecede, mas tem pacientes que têm só a aura, não tem a enxaqueca, e tem os pacientes que têm a enxaqueca com a aura durante e ela persiste. Então, não é que é uma enxaqueca visual. Tá. O paciente tem enxaqueca com aura, e a aura dela é visual. Então, como que é a aura visual? Alguns pacientes perdem uma parte do campo da visão, né? Ele está aqui normal e de repente ele começa a ficar preto, como se fosse um funil aqui num campo. Não é uma visão inteira, é uma parte do campo visual. Ou vem aqueles espectros de fortificação que a gente chama, é como se, sabe quando a luz, ela bate no vidro e ela se divide e fica aquele arco-íris. A pessoa vê aquele espectro em arco-íris, às vezes mexe, ele deve ter uma modificação da visão. Pode esperar, ela já sabe, ela vai ter crise, né, em 5 minutos. Muitos pacientes já sabem, vou ter crise, já vou tomar meu remédio, já vai para um lugar escuro, sem luz, sem barulho, espera que vai passar. É isso. A gente vai continuar por aqui, vou ficar aqui com a doutora Débora, que daqui a pouco a gente vai falar sobre os alimentos, que isso é muito importante, tá? Que desencadeiam a crise de enxaqueca e os que podem te salvar.